E aí, investidores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar do BTLG11. Faz tempo que a gente não fala de fundos imobiliários do segmento de logística. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curte o vídeo, compartilha, comenta. E também, se você quiser aprender mais sobre fundos imobiliários, tem um relatório gratuito aqui da nossa parceira Nord no primeiro link da descrição, beleza? Então vamos lá, pessoal, aqui para a tela do computador. Estou aqui com algumas informações sobre o BTLG11. Vou abrir aqui o site do Funds Explorer para a gente comentar. Depois a gente vai falar um pouquinho do relatório gerencial. Beleza, BTLG11, um excelente fundo imobiliário do segmento de logística. Lembrando, pessoal, que no final a gente vai calcular o preço justo dele, tá certo? Então, liquidez diária do fundo muito bom, né? O fundo tem uma liquidez bem interessante, ele não tem problema com liquidez. Pagou um yield aí de 0,84 no último mês. Vamos dar uma olhada aqui como que está o yield dele aí nos últimos períodos, né? Ele mantém nessa faixa de 0,7, agora ele aumentou um pouco para 0,84, mas é nessa faixa mesmo, pessoal, 0,7, 0,8% ao mês, porque ele é um fundo de logística, não é um fundo de papel. Então, às vezes, você que está acostumado com fundos imobiliários do segmento de papel, que paga mais de 1% ao mês, isso é normal, tá certo? Não se preocupe. Patrimônio líquido, 1,5 bilhão, também muito interessante, um preço sobre o valor patrimonial de 1,02, ou seja, está um pouquinho mais caro, o preço da cota no mercado está um pouquinho mais caro que o valor patrimonial. Agora vamos falar um pouquinho então do relatório gerencial do fundo aí do mês de junho, né? O último que a gente tem, o mais recente que a gente tem. Bom, vamos comentar aqui algumas coisas, algumas informações. Só lembrando, pessoal, que a administração e gestão é feita pelo BTG, tá certo? Eu, particularmente, né, acho um excelente administrador, um excelente gestor. Claro, né, que é feito pelo BTG, afinal chama BTLG11, então já induz aí você a saber que é do próprio BTG Pactual. Algumas informações aí resumidas para a gente poder ver aqui, né? Valor de mercado, como eu disse para vocês, 1,6 bilhão. Valor de mercado interessante, né? Não é muito alto, mas também não é muito baixo. O valor da cota aí no mercado está em torno de R$100, então isso é bem interessante. A gente vê que o fundo está um pouquinho mais caro, mas não tanto assim. Lembrando que no final a gente vai calcular o preço justo também. Rendimento de 82 centavos por cota, tem uma base de investidores muito interessante e um yield anualizado aí de quase 10%. Só lembrando que o yield dele de verdade aí está em torno de 8%. Normal, tá? Como eu disse para vocês, fundos imobiliários desse segmento aí são nessa média mesmo, 8, 9, até 10% ao ano. 10 é muita coisa, mas é um yield interessante. Ele tem 14 imóveis, então assim, é um fundo bem diversificado na questão de imóveis. A gente vai ver depois se ele é diversificado também na questão das regiões. Bom, mensagem aos investidores. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal, ver se tem algumas informações relevantes aqui para a gente poder extrair. Em junho, o BTLG distribuiu 82 centavos por cota aos seus investidores, que representa um aumento de 14% face ao realizado no mês anterior. Com base na cota de fechamento do mês, a distribuição representa um yield de 9,8% ao ano. Em 24 meses, o retorno do fundo imobiliário é de 15%, versus o IFIX, que acabou caindo aí 0,4%. Continuando, locação de 100% do BTLG Hortolândia. Pela frente comercial, tivemos a concretização da locação do BTLG Hortolândia com a John Deere Brasil, de 13 mil metros quadrados, bastante coisa, hein? Então a John Deere, ela é uma multinacional líder no mercado de fabricação de máquinas agrícolas e equipamentos de construção, né? Não vamos terminar de ler aqui, porque senão vai ficar muito maçante o vídeo, mas então assim, é interessante, né, ver que esse fundo fez essa locação lá em Hortolândia para a John Deere, diga-se de passagem, 13 mil metros quadrados, bastante coisa, e eu particularmente, né, conheço um pouquinho aí da John Deere também, eu acho uma empresa interessante, é uma empresa que tem bastante a contribuir com o fundo imobiliário. Histórico de resultado, pessoal, a gente pode ver aí desde janeiro de 2022, né, o fundo ele veio crescendo aí o seu resultado, principalmente aqui na receita imobiliária, mas depois começou a cair um pouco e agora em junho de 2022 a gente pode ver que está se mantendo dessa forma. Apesar de tudo, o rendimento dele aumentou, né, ele vinha mantendo aí os 72 centavos e agora em junho 82 centavos. Só lembrando, pessoal,
que via de regra, né, os fundos imobiliários, todos eles aí, principalmente aí nos meses de junho, dezembro, ou mais ou menos nesses meses assim, meio do ano, final do ano, ou começo do ano, né, tanto faz, eles distribuem um pouquinho mais, porque eles vão retendo um pouquinho aí dos rendimentos ao longo do ano, ao longo dos meses, e depois chega nesses determinados meses, meio do ano e final do ano, eles pagam um pouquinho melhor. Então assim, às vezes a gente vai olhar aqui 82 centavos, vai achar que ele vai continuar pagando 82 centavos por cota. Não necessariamente, tá certo? Pode ser que pague, mas provavelmente não. Ele vai voltar a pagar aí os seus 72 centavos por cota. E aqui no mês de junho, né, a gente pode ver a demonstração de resultados aí do fundo imobiliário. A gente pode ver então aqui o total de receitas que teve uma queda, né? Inclusive a gente pode ver no histórico de resultado essa queda também, que foi impactada aí pela receita imobiliária, tá certo? Então a receita vinha aí 16, 12, 21, 26, aumentou bastante, depois caiu 11 e agora em junho 5, quase 6 milhões. Mas no final das contas, né, como eu disse para vocês, o fundo ele teve aí esse aumento na distribuição do resultado. Só lembrando também que, mais uma vez, ele teve esse aumento em função do que ele retém aí muitas vezes, em determinados meses ele retém uma parte do rendimento, depois ele distribui de uma vez só. Bom, vamos dar uma olhada aqui o que tem de atualização comercial. Vou pegar aqui os principais pontos, tá certo? BTLG comercializou 16% da sua área bruta locável no primeiro semestre de 2022. Interessante. 7 novos contratos e 5 novos inquilinos. 72 mil metros quadrados de área bruta locável comercializados. Aumento real de locação comprova a qualidade dos ativos do BTLG, redução de vacância, então a vacância inferior a 1%, né, versus 2,4% no segundo trimestre de 2021, e aumento dos prazos, renegociações permitiram aumentar o prazo médio dos contratos de locação. Bem interessante, né, ver essa questão aí do aumento dos prazos, particularmente eu acho que isso é uma das coisas que mais impacta no fundo, né, essa renegociação, aumentar o prazo médio dos contratos. Isso é muito bom porque nós que investimos para o longo prazo, nós esperamos isso, né, que o fundo ele tem aí um fôlego para poder trabalhar. Então é muito interessante. Bom, aqui tem ganho real de locações nas aquisições aí no ano passado, né, de 2021. Então em Ribeirão Preto, Hortolândia, Guarulhos, Embu, Mauá não tem e Jundiaí também não tem. Não vou ficar passando aqui, pessoal, para não ficar muito longo o vídeo. Carteira, vamos falar um pouquinho da carteira do fundo imobiliário. Olha só que interessante, como eu disse para vocês, a questão dos vencimentos, né? O prazo médio aí de 5,6 anos. Então, assim, dá um fôlego maior para o fundo imobiliário trabalhar. E aqui em 2023 a gente pode ver que 24% aí dos contratos vencem no ano que vem, 2023, mas a maioria esmagadora aí é em 2026 ou a partir, né, de 2026. Então isso é muito bom, como eu disse, para os investidores de longo prazo. Revisional ou vencimento, né, a maioria também é longo prazo, aí 2024, 2026, então isso é muito interessante, né, ver que esses vencimentos ou revisional dos contratos está no longo prazo. Afinal, quando o fundo imobiliário faz aí um contrato, ele já pensa no longo prazo, tá certo? Então isso é muito interessante. Bom, meses aí de reajuste, pessoal. Olha só, a maioria é reajustado, vamos dizer assim, no meio do ano, né? Maio não é meio do ano, mas é quase no meio. E dezembro também, 27%. Então tem uma certa recorrência de reajuste nos contratos, né? Então é muito interessante. Questão da geografia, pessoal, a gente pode ver que o fundo ele não é diversificado, né? 91% São Paulo, apenas 3% Rio de Janeiro, 1% Santa Catarina e 5% Ceará. Então, assim, o fundo ele é bem concentrado mesmo em São Paulo. Mas isso, assim, justifica-se um pouco dizendo, né, que a maior parte das coisas aí do segmento de logística, né, principalmente esse segmento está em São Paulo, afinal é de lá que as coisas, vamos dizer assim, saem, mas, né, poderia ser um pouco mais diversificado. Comenta aqui para mim o que você acha dessa diversificação do fundo. Não vou defender, né, porque o fundo realmente ele é bem concentrado no estado de São Paulo. Vamos ver aqui em relação aos indexadores, pessoal. A maioria dos fundos é indexado sempre ao IPCA. A gente pode ver que 90% do BTLG é indexado pelo IPCA. Isso é comum, né? Como eu disse para vocês, o IPCA ele tinha uma tendência de alta, né? Então a gente estava passando por períodos aí
em que a inflação estava galopante, estava aumentando de forma bastante recorrente. Só que eu quero chamar a atenção para vocês nesse ponto aqui. Nesse mês de julho, nós tivemos uma deflação. Deflação é o contrário de inflação. Inflação é quando os preços das coisas sobem e a deflação é quando cai. Não vou entrar no mérito aqui de política também, se isso é bom, se isso é ruim, né? Mas é isso que aconteceu. A expectativa do IPCA da inflação é ela reduzir aí com o passar dos anos, né? 2023, 2024, provavelmente ela vai ter uma queda aí bem interessante. Isso também impacta na taxa Selic, né? Que vai frear a inflação. Então, como já freou a inflação, a taxa Selic também vai reduzir. Naturalmente, mais pessoas passam a se interessar por Bolsa de Valores e nós que já estamos na Bolsa de Valores somos beneficiados com isso, tá certo? Então, só para chamar a atenção de vocês em relação ao IPCA. Aqui nós podemos ver os inquilinos por setor, logística 36%, desenvolvimento 20%, AIB 12%, e-commerce 12%, varejo 6%, papel e celulose 5% e farma 4%. Então, assim, fundo ele é até diversificado nos setores, tá certo? Tipologia, né? Maior porcentagem aí são típicos, né? A tipologia dos contratos são 66% típicos, isso é interessante também de ver, mas ele não deixa de ter contratos atípicos também, 34%. Perfil dos ativos, né? Maior parte, obviamente, logística, né? Um fundo imobiliário de logística, então 70% aí é voltado para esse segmento. Bom, pessoal, aqui não tem muito o que falar em relação à ocupação financeira. O fundo ele está bastante ocupado, né? 99%. Isso é bem interessante. E a alavancagem aí do fundo, né? Está com LTV aí de 9,2%. Então, um fundo tranquilo, né? Não tem muito assim o que se preocupar. Não é um fundo tão arriscado assim para a gente poder falar dele, ficar fazendo muita firula aqui. Bom, aqui tem a localização dos ativos, né, pessoal? A gente pode ver aqui um mapa na cidade de São Paulo, não sei se vocês vão estar conseguindo ver direito no vídeo, mas aqui é um mapa basicamente aí da cidade de São Paulo, né, do ABC paulista, vamos chamar dessa forma. Então aqui tem mais ou menos a distribuição dos ativos, né? A maior parte, como eu disse para vocês, fica localizado em São Paulo mesmo ou no ABC paulista, tá certo? Bom, aqui tem um portfólio do fundo, a gente pode ver que são ativos bem interessantes, né? São ativos muito bons via de regra, então assim, o fundo ele é amparado por bons ativos, isso é muito interessante, apesar de estar bastante concentrado aí no estado de São Paulo, mas via de regra são bons ativos, tá certo? E você que quer investir no fundo imobiliário, quer estudar mais, dá uma procurada em cada ativo. Eu sempre indico isso porque não dá tempo de a gente falar ativo por ativo, mas dá uma olhada em cada ativo aqui para você poder ver se é um bom ativo e, consequentemente, se é um bom fundo imobiliário. Bom, em relação à rentabilidade do fundo, né, pessoal, a gente pode ver aí em comparação no último mês, ele teve uma pequena queda de 1,3%, nos últimos 12 meses subiu um pouquinho, 2,6%, e nos últimos 2 anos, 15%. Assim, se a gente pegar aqui em comparação com os outros, no longo prazo ele superou os outros, né? IFIX caiu, o Ibovespa subiu um pouco e o CDI, né, subiu um pouco, né? Naturalmente a ideia do CDI é exatamente essa, é subir. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, pessoal, não preocupe tanto com a rentabilidade dos fundos imobiliários, né? Preocupe aí se é um bom fundo, se ele vai pagar bons rendimentos, se ele tem uma boa carteira, se ele tem um bom portfólio e se ele é bem estruturado, preocupe-se com isso. Essas coisas de rentabilidade, né, e você ganhar dinheiro com o fundo é tudo consequência, tá certo? Se você escolher bons ativos, você pode ter certeza que você vai ganhar dinheiro. Bom, e demais aqui é isso, não tem muito que a gente falar aqui do fundo imobiliário. Agora vamos calcular o preço justo dele. Bom, para calcular o preço justo aí do BTLG11, nós vamos precisar aí do rendimento dos últimos 12 meses. Eu estou aqui com a planilha, pessoal, calculadora de preço justo. Vamos colocar aqui o ticker, né, BTLG11. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é uma recomendação, isso aqui é uma fórmula especulativa, a gente não sabe se isso aqui de fato é verdade, então assim, a gente vai calcular para poder ter um embasamento, mas não embase nisso aqui como uma recomendação, tá certo? Se você deve comprar ou se você deve vender.
Bom, o que nós precisamos é do rendimento anual por cota, o rendimento dos últimos 12 meses. No caso aqui do BTLG11, ele teve um dividend yield de 8% e um rendimento aí de R$ 8,02. Então, R$ 8,02. Taxa de desconto. O que é a taxa de desconto? O quanto a gente espera que o fundo imobiliário vai pagar nos próximos 12 meses, né? Nos próximos 12, não é nos últimos 12. Então, uma taxa de desconto razoável para ele, pessoal, já que ele é um fundo de logística, já que a projeção da inflação é em queda, eu vou ser bonzinho com ele, eu vou colocar aqui então 7%, né? Ele está com um yield de 8%, mas vou colocar um pouquinho abaixo, 7%. Considerando, né, 7% e considerando também o que ele pagou nos últimos 12 meses, ele tem um preço justo de R$ 115 praticamente, né? Então isso dá uma margem de segurança de quase 14%. Lembrando mais uma vez que não é uma recomendação. Em relação ao BTLG é isso, pessoal. Comenta aqui para mim o que você acha desse fundo imobiliário. E só um último recado antes da gente finalizar. Quem tiver interesse aqui nessa planilha, é uma planilha completa, pessoal, de controle de ativos, controle de investimentos. Ela mostra todos aí os seus investimentos. Aqui nós temos a carteira pública aqui do nosso canal do YouTube. Então tem os ativos, ela puxa a cotação automaticamente, tudo certinho, beleza? Não vou ficar enrolando muito aqui. Tem vídeo sobre ela aqui no nosso canal. Inclusive, se você tiver interesse em adquirir, clica no segundo link da descrição que você vai ser direcionado para a página para você poder adquirir. Qualquer dúvida também pode deixar aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um abração e até o próximo.